Se você segurar um alfinete e o esticar com seu braço em direção ao céu estrelado, ali, naquela minúscula área ocupada pela cabeça do alfinete, foi feita essa imagem, que tem 10.000 galáxias. E cada galáxia tem em média 100 bilhões de estrelas. Agora imagine quantas cabeças de alfinete cabem na sua visão do céu à noite. Diante dessa imensidão, e se pudéssemos te contar tudo? Toda a jornada da ascensão da consciência, do átomo a Deus. Passando desde a mais simples consciência que existe no universo, até chegarmos na consciência suprema, que podemos chamar de Deus. Você já parou para pensar o que a nossa consciência era antes mesmo de sermos humanos? E quais os próximos estágios que a nossa consciência terá que trilhar para um dia se unir com a grande consciência divina? Nesse vídeo iremos abordar todas essas questões, em uma épica mesclagem entre ciência e espiritualidade, para desvendarmos todos esses mistérios da jornada da consciência, do átomo a Deus, audaciosamente indo aonde o homem jamais esteve. Espere! Detenha a contagem! Bem, parece que o Pica-Pau tem razão. Antes de começarmos nossa jornada, precisamos entender rapidamente uma coisa crucial. Quem você realmente é? I started to study myself. I found most people don't know who they are. They really don't. What do you mean? I mean, I know my name, I know my age, I know where I Yeah, that's live. not What you, else though. is there? You ask the average person who they are, they'll give you their name. They'll say, I'm Bob Proctor, but I'm not. Bob and Proctor are two words. My parents give them to me. They're called names, but it's not me. It's my name. Precisamos nos aprofundar ainda mais, e além das camadas superficiais das nossas identidades, além dos nossos corpos mentais, espirituais e emocionais. No coração de tudo isso, nós encontramos uma coisa: consciência. E essa consciência não é apenas um subproduto do cérebro humano, é a base fundamental da realidade. É o que sempre existiu antes de qualquer criação no universo. E essa consciência primária que originou tudo e permeia todos é o que podemos chamar de Deus. Um dos pioneiros nessa visão foi Amit Goswami. Em Um Universo Autoconsciente, o físico indiano usa os princípios da física quântica para contestar radicalmente as premissas materialistas, afirmando não ser a matéria, mas a consciência a base elementar da realidade. E não é só eu e você que possuem essa consciência. O próprio universo é imbuído dela. Ele é autoconsciente. Isso sugere que tudo, desde o menor átomo até as vastas galáxias, emergem da consciência. E o mais incrível é que tudo está conectado. No universo quântico, onde a consciência não apenas observa, mas também molda a realidade. Assim, poderíamos dizer que não existe apenas um Deus, mas não há nada fora dele. Com essa explicação em mente, podemos voltar à nossa contagem. Roger, roll, Endeavor. O que você está vendo é a menor centelha de consciência do universo, o átomo. Você pode pensar que esse pequeno camarada, que é milhões de vezes menor que um grão de areia, não tem a menor chance de ter consciência, mas as coisas não são o que parecem ser. E na verdade eu falei em milhões só para noticiar o complexo de inferioridade dele. O átomo só entre nós é 30 bilhões de vezes menor que um grão de areia. Existem mais átomos em um grão de areia do que grãos de areias no planeta Terra. E se todo o universo é autoconsciente, o seu menor bloco de construção não poderia ser diferente. Pensadores de peso como Alice Bailey, autora do livro O Átomo Consciente, têm mostrado que experimentos como o da dupla fenda indicam a existência de uma forma primordial de consciência nos átomos. Esse experimento mostra que o simples ato de observar o elétron, que é uma das partículas subatômicas do átomo, pode influenciar o seu comportamento. Na ausência da observação, o elétron se comporta como onda. No entanto, quando tentamos observá-lo, ele se comporta como partícula. O que acontece no experimento? O que ele mostrou? Que o elétron, uma bolinha, chamada partícula na física, passa através das duas fendas, dos dois buracos. Como que uma coisa passa através de dois buracos ao mesmo tempo?
Esse experimento mostra que aquela bolinha, chamada elétron, partícula, que você manda e passa por 2 buracos, não é uma partícula. Porque é lógico. Como que uma coisa passa em 2 lugares ao mesmo tempo? Não existe isso como partícula. Mas como onda, sim. É isso que provou que toda esta realidade é feita de ondas. Então, o elétron é uma partícula e é uma onda ao mesmo tempo. Se tudo é uma onda, tudo está conectado. E se tudo está conectado, a sua consciência é influenciada diretamente com a minha e com todas as outras do universo. E por mais que tenhamos a ideia de separação, tudo no universo faz parte de uma coisa só. Fascinante, não é? Mas enquanto admiramos os mistérios do mundo subatômico, prepare-se para ajustar sua lente de aumento, embarcando em níveis ainda mais avançados de consciência. A nossa jornada está apenas começando. Os cristais podem ser vistos como portadores de uma consciência primordial, uma memória da Terra, por assim dizer. Os cristais têm sido considerados pela humanidade desde as civilizações antigas como guardiões de segredos. Inclusive, muitos povos ancestrais reconheceram essa consciência nos cristais e os utilizaram em rituais e práticas curativas. Assim como o rádio sintoniza frequências diferentes para acessar diferentes estações, os cristais vibram em sua própria estação energética. Este é o fundamento por trás da terapia com cristais, que fazem uso dele para sintonizar e amplificar as frequências energéticas humanas, auxiliando na harmonização de energias, equilíbrio de chakras e auxílio na cura. É por tudo isso que os cristais e todo o reino mineral é considerado como a primeira grande manifestação da consciência depois dos átomos. Bom, agora prepare-se, pois o salto quântico vai ser grande. Do silêncio das pedras, vamos mergulhar na misteriosa consciência das plantas, chegando cada vez mais perto da consciência suprema de Deus. Ao sairmos da consciência mineral e chegarmos na vegetal, surge a principal mudança: vitalidade, proporcionando habilidade de crescimento, regeneração e reprodução. Além disso, na consciência das plantas também encontramos vestígios de mobilidade, evidenciados, por exemplo, como as plantas se inclinam em direção à luz. E se você acha que elas são inertes, quietinhas, é porque você não imagina que embaixo daquelas raízes acontece a maior fofocada vegetal. Estudos demonstram que as plantas têm a capacidade de se comunicarem entre si. Por exemplo, quando uma árvore é atacada por herbívoros, elas podem liberar sinais que alertam árvores vizinhas sobre o perigo iminente. Em resposta, as árvores que estão por perto começam a produzir substâncias químicas para se tornarem menos apetitosas para os predadores. E elas também possuem um sistema de parentesco. Ou seja, quando plantadas perto dos seus familiares, elas competem por menos recursos vitais, indicando assim uma relação familiar de parentesco. A consciência passa uma longa jornada fazendo parte do estado vegetal, e a sua evolução ocorre durante milhões e milhões de anos dentro desse próprio reino, começando como simples algas até se tornarem majestosas árvores gigantes. E é só depois que a sua evolução nesse estágio está completa que, por um processo ainda misterioso e enigmático, algo se agita nas sombras da consciência cósmica. Um novo salto quântico, um novo horizonte se abre. Entramos agora na fascinante consciência animal. Você sabia que animais como elefantes têm rituais de luto e que corvos são conhecidos por realizarem funerais, onde se reúnem em volta do corvo falecido para prestar uma homenagem em um ato de respeito e luto? Os animais têm a sua própria jornada espiritual. Assim como nós, eles também possuem alma, também reencarnam, possuem chakras e são altamente sensíveis, amorosos e conscientes. Por isso, é importante respeitar a sua jornada evolutiva, jamais maltratando-os e nem explorando-os para o nosso próprio consumo.
Em alguns casos, os animais possuem uma sensibilidade espiritual maior do que muita gente, como por exemplo cavalos que detectam doenças em humanos, ou cães que percebem eventos antes mesmo que aconteçam, e claro, a grande mediunidade dos gatinhos. A consciência, quando sai do vegetal e se manifesta nos animais, não já começa com a complexidade de uma consciência de um golfinho, por exemplo, que é capaz até mesmo de se reconhecer no espelho, ou primatas que já fazem uso de ferramentas de maneira complexa. Eles começam em estágios mais simples, como répteis e insetos, e passam por vários estágios por milhares ou até mesmo por milhões de anos, até por fim chegar na consciência, por exemplo, do seu cachorrinho, que te olha com um olhar que parece que sabe todos os segredos mais profundos da sua alma. Mas diante de tudo isso, os animais um dia vão evoluir a ponto de se tornarem humanos? Sim e não. A ideia que os animais vão evoluir ao ponto de encarnarem como seres humanos é amplamente defendida, por exemplo, no espiritismo, budismo e hinduísmo, principalmente os animais que convivem e aprendem diariamente com os humanos, como cães e gatos. Mas dizer que todos os animais terão que encarnar como humanos é uma generalização que não é correta. Existem diversas espécies de animais que vão seguir outras linhagens de evolução, mas uma coisa é certa, todos eles estão evoluindo. E falando em evolução, o nosso próximo estágio se acha o ápice dela. Porém, você vai ver que nós, seres humanos, ainda teremos que evoluir por vários estágios misteriosos, até se unirmos com a grande consciência divina. Mesmo enquanto estamos encarnados na Terra, podemos atingir grandes saltos no quesito da expansão da consciência. No entanto, assim como existe uma diversidade enorme da manifestação da consciência nos animais, dentro da consciência humana também há essas grandes discrepâncias. Enquanto alguns estão engatilhando em sua evolução, outros estão atingindo a iluminação em vida. Mas como a nossa consciência se manifestava antes mesmo de sermos humanos? Bom, lembra que eu falei que no início do universo tudo era consciência? Então, se formos voltar à primeira origem da nossa consciência, iremos encontrar a própria consciência de Deus. E essa consciência foi se dividindo em tudo que existe, desde as primeiras divisões, que são as consciências mais perto da fonte criadora, que abordaremos nos próximos estágios, até a última da última divisão, que, como você bem já sabe, é o átomo. E desde lá, essa consciência vem evoluindo, ou usando um termo mais correto, ascensionando, passando pelo mineral, vegetal, animal, e agora estamos aqui, encarnados como seres humanos, vivendo uma experiência na superfície desse planetinha azul. E embora a consciência humana seja considerada por muitos o ápice da evolução, na maioria das vezes nós nem somos realmente conscientes. E isso eu nem falo de sermos distraídos ou desatentos, não. Estou falando de pura cegueira cognitiva. Acreditamos que nossas decisões são totalmente conscientes e autônomas. No entanto, uma grande porcentagem de nossas ações é dirigida por processos automáticos do nosso subconsciente. Somos, em muitos aspectos, marionetes dos nossos próprios cérebros. E mesmo quando acreditamos que estamos tomando nossas próprias decisões, estamos sendo guiados por um eu condicionado, scripts antigos e construções mentais escondidas lá no fundinho do nosso subconsciente. Mas o que nós podemos fazer ainda nessa vida para continuarmos a evoluirmos e atingirmos estágios cada vez mais perto de Deus? Bom, poderíamos resumir todo o objetivo do desenvolvimento e autoconhecimento humano apenas entendendo a mensagem que um dos seres mais evoluídos que já passou pela Terra tentou nos ensinar há mais de 2000 anos atrás e até agora parece que a humanidade não aprendeu, que é o amor. Se nós realmente vibrássemos o verdadeiro amor ensinado por Jesus, todos os outros aspectos do objetivo nosso aqui na Terra viria por consequência, e assim o nosso caminho para Deus estaria pronto para continuar sendo desbravado. E só cabe a nós, com o nosso real livre-arbítrio, transcender o egoísmo, o orgulho, a inveja e deixar o amor universal vibrar em nós. E só assim obteremos a chave que abrirá a entrada para o nosso próximo estágio da ascensão da consciência. Bem-vindo ao próximo passo mais perto de Deus.
Vamos considerar o próximo grande salto consciencial que vivenciaremos, no estágio onde usaremos outro corpo para a manifestação da consciência. O corpo astral, um corpo mais sutil, usado como veículo de consciência para transitar o plano espiritual. Esse será o corpo no qual iremos vestir após o desencarne da vida física. Porém, simplesmente deixar o corpo físico e usar o corpo astral não necessariamente deixa a consciência mais expandida. Por exemplo, podemos notar pelas quantidades de milhões e milhões de seres que, ao deixarem seus corpos com a morte física, continuam com extrema dor, apego, sofrimento, mágoas e falta de lucidez. Isso nos mostra que nesse corpo ainda existe a dualidade, onde a maioria dos seres desequilibrados habitam o astral inferior e outros que deixaram seus corpos de maneira lúcida, equilibrada e que buscaram evoluir sem nenhum apego ao plano material habitam o astral superior. E é nesse estágio que a nossa consciência realmente se expande, podendo, por exemplo, voar com facilidade, sentir emoções muito mais amplificadas, com sentimentos de amor, paz e harmonia, ou qualquer outro sentimento muito mais intenso que qualquer outro que já sentimos enquanto encarnados. Sabe aquele grande amor pelo seu filho ou filha? No astral é amplificado por 4 ou 5 vezes. Também temos uma ampla facilidade de comunicação por meio da telepatia. Imagine você no dia ensolarado de verão, ouvindo Elton John deitado na grama do seu jardim e querendo pedir uma limonada gelada. No físico, você teria, por exemplo, que pegar o celular, mandar um zap ou pior, ter que ligar para alguém da casa. Mas com a telepatia, basta um pensamento direcionado de forma quase instantânea. Alguém da casa percebe sua vontade e pode trazer a bebida até você. Ou pelo fato da materialização ser bastante comum na consciência astral, você pode simplesmente com o poder da mente materializar a sua limonada bem na sua mão, sem incomodar ninguém para isso. E isso se você ainda tiver desejos mundanos, pois necessidades humanas como a fome e a sede não são mais necessários por lá. Nesse estágio da consciência é onde mais ou menos 95% da literatura espiritualista e experiências pessoais através da projeção astral se encerram. A partir de agora, vamos cruzar uma linha especial que muitos não cruzam, por nunca se importarem em desbravar realidades que estão além da compreensão humana. Mas você não. Se você chegou até aqui, é porque o seu coração vibra pelo misterioso. Sua alma é profunda demais para se contentar com conhecimento mediano disseminado para o povo. E é por isso também que eu peço, se este conhecimento está te tocando de alguma forma, deixe o seu like aqui embaixo. Isso ajudará muito a divulgar a espiritualidade. E se você gosta dessa temática de vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal, para assim acompanhar mais vídeos como esse. E agora, como eu falei lá no início do vídeo, iremos audaciosamente onde o homem jamais esteve, ou pelo menos onde o homem se esqueceu que esteve. Bem-vindo ao próximo estágio mais perto da consciência de Deus. Com o tempo, e dependendo do desenvolvimento espiritual, kármico e também o livre-arbítrio do indivíduo, o corpo astral é descartado e a consciência se move para um plano ou dimensão ainda mais elevada, chamada de mental. Este é um processo natural, semelhante à maneira como a serpente muda sua pele. O descarte do corpo astral simboliza a liberação das emoções e desejos que estão mais ligadas ao plano astral. O processo é muito chamado como segunda morte. A consciência na dimensão mental é dividida em 2 níveis. O mental inferior, ou também chamado de concreto, que está principalmente ligado à nossa capacidade de racionalizar, e o mental superior, ou também chamado de abstrato ou causal, que está ligado aos nossos grandes pensamentos, inspirações e insights. Porém, como estamos falando dos estágios de consciência, trataremos o estágio mental como um todo. Aqui, o ser se engaja em uma forma mais profunda de introspecção e aprendizado, centrada na compreensão e na sabedoria, ao invés das emoções e desejos. Num plano mental, a consciência desabrocha de maneiras que são quase incompreensíveis para a mente humana, limitada pela realidade tridimensional. Aqui, a linearidade do tempo se dissolve. Em vez de experienciar o passado, presente e futuro como sequências distintas, o indivíduo pode perceber eventos de múltiplas linhas temporais simultaneamente. Nossa consciência também não possui mais forma ou tamanho, possibilitando assim que enxergamos em 360 graus, por exemplo.
Além disso, a capacidade de manifestação no plano mental é drasticamente ampliada. Pensamentos e intenções são poderosos nessa dimensão. O que é visualizado ou concebido com clareza em mente pode se manifestar quase que instantaneamente. E sabe todas as suas memórias favoritas, seja dessa vida ou de vidas passadas, enquanto no plano físico elas podem desvanecer ou tornar-se distorcidas com o tempo. Com a consciência mental, todas essas memórias estão disponíveis em detalhes vívidos, permitindo não só lembrar, mas viver essas memórias novamente. Outra coisa magnífica também é que a nossa comunicação transcende até mesmo a telepatia, sendo usada muitas vezes geometria sagrada para isso. Por exemplo, eu quero te contar uma história de quando eu ganhei meu primeiro videogame. Percebe se eu falar palavra por palavra será uma forma de comunicação lenta e não fidedigna com o que eu realmente vivenciei? Então, ao invés disso, eu lanço uma geometria de informação para você e você irá instantaneamente ver tudo que eu vi, sentir a mesma euforia e empolgação que eu senti e até mesmo a minha frustração de não conseguir acertar aquele maldito pato. Mas se isso já é totalmente incrível e muito além da nossa compreensão hoje em dia, então espera só para ver o próximo estágio que um dia a nossa consciência irá atingir, chegando ainda mais perto da consciência de Deus. À medida que nos aproximamos do divino, cada passo na jornada se torna mais empolgante. Saber da magnífica jornada que nos espera faz com que passemos a enxergar o mundo com olhos renovados. O conhecimento desse vídeo não apenas nos eleva, mas transforma a maneira como vivemos, fazendo-nos valorizar e agradecer cada momento como uma preciosidade na nossa evolução rumo ao divino. E se na consciência mental nós já ficamos impressionados com todas aquelas possibilidades, a consciência búdica ou consciência da alma nos mostra que mesmo com essa inimaginável expansão da consciência mental, ainda não passávamos de uma pequena e singela gota. Mas agora essa gota vai começar a se unir com o oceano. A consciência búdica ou da alma é frequentemente associada ao plano intuitivo, sendo a compreensão não mais mediada pelo pensamento. Aqui as verdades são percebidas instantaneamente de forma intuitiva. E se o plano mental é uma imersão em pensamento puro, o plano búdico é uma fusão com a verdadeira natureza do ser. Neste estado, não apenas nos aproximamos ainda mais da fonte criadora, mas também começamos a experimentar a existência como uma extensão direta dessa fonte. Aqui a dualidade, que é tão prevalente nas dimensões inferiores, começa a se dissolver. A sensação de eu e outro desaparece, dando lugar a um sentimento expansivo de unidade com todo o universo. E se você já cansou de reencarnar, então o plano búdico é para você. Quem alcança esse nível de consciência está além do ciclo de nascimento e morte, sentindo agora o nosso real propósito. Mas muito mais que um propósito de vida, mas um propósito de existência. Inclusive na consciência búdica, que encontramos o nosso registro acástico, que são como uma vasta biblioteca etérea que cataloga toda a história do universo. Mas não pense neles como livros em prateleiras. É mais como uma teia interconectada de informação que vibra na essência da realidade. Cada ação, pensamento, sentimento e evento estão armazenados aqui, e não apenas das nossas vidas, mas de todas as almas e acontecimentos em toda a extensão do tempo e espaço. Esse repositório não se limita a registros passivos, ele é dinâmico. Ou seja, quando acessamos essa biblioteca, não estamos apenas lendo informações, estamos revivendo e sentindo as experiências, capturando a essência e as emoções de cada momento registrado. E de pensar que diante de toda essa complexidade nós saímos de um simples átomo e já passamos pela consciência mineral, vegetal, animal, astral, mental. E após todas essas metamorfoses, estamos aqui, à beira de um grande precipício de entendimento. Se prepare, pois agora iremos dar o salto para o último estágio antes de nos juntarmos com a grande consciência suprema de Deus.
E se na dimensão búdica você era uma gota que tinha se fundido com o oceano e o principal objetivo da experiência naquele estágio era aprender a experienciar ser o oceano, já que na consciência átmica você já é o oceano. E o foco agora é na expressão dele. É aprender como ser um instrumento da vontade divina, sem nenhum resquício mais do ego ou individualidade, sendo quase indistinguível você e o Criador. O corpo átmico é basicamente a essência da consciência mais pura do divino. É como se Deus, ou a grande consciência cósmica, tivesse desprendido um pedaço. E esse primeiro pedaço é a consciência átmica. Então ele é considerado seu eu divino, seu eu superior. Aqui a frase feito à imagem e semelhança de Deus não é apenas simbólica, mas adquire um significado profundo e literal. Aqui você já está tão perto de Deus que você já se sente o todo. Mas você já imaginou como é sentir ser tudo que existe no universo? Pois é algo inconcebível para o nosso estado atual. Essa experiência é tão além da compreensão humana que nossas palavras e emoções falham em descrevê-las. À medida que avançamos para a próxima fase, estamos prestes a embarcar na mais sublime das jornadas, a união final e total com a consciência suprema, o retorno ao abraço eterno de Deus. Imagine um peixe que passou toda a sua vida em um aquário. Como você explicaria para ele a sensação de ser todo o oceano? Ele simplesmente não tem a capacidade perceptiva para entender essa experiência. Mas a questão é que todos nós já fizemos parte do oceano. E agora estamos temporariamente neste aquário. E embora tenhamos outras coisas simples para serem compreendidas dentro desse aquário, imaginar como é ser o oceano novamente é algo que faz parte da nossa essência, de quem realmente somos. Tentamos compreender Deus, mas nossos esforços muitas vezes resvalam apenas nas nossas imaginações e suposições filosóficas. Por mais que tentamos racionalizar e entender como é se unir com Deus, isso é algo inconcebível para nós. Nenhum rabino, médium, padre, pastor ou guru vai te dar uma resposta pronta para isso, pois o único entendimento de Deus é por expansão da consciência. Então, para de fato entendê-lo, é necessário passar por todos aqueles estágios que vimos nesse vídeo. E para chegar nessa expansão, a ponto de entendermos e nos conectarmos com Deus, precisamos primeiro olhar para dentro. E ao fazer isso, percebemos que a chave para o infinito está dentro de cada um de nós. Ao sabermos as possibilidades que a nossa consciência um dia pode chegar, isso só nos incentiva a desbravar os nossos pequenos mistérios do dia a dia. E esse conhecimento desse vídeo nos inspira a sermos pessoas melhores a cada dia, evoluindo de pouquinho em pouquinho, para um dia todos nós tornarmos um só, fazendo parte da grande consciência de Deus. Se você chegou até aqui, não deixe que esse conhecimento fique restrito apenas para você. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gostaria de inspirar a ascender junto com você. E para acompanhar mais vídeos como esse, é só clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima!